Glória a Deus. Bendito é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele, a Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, porque foi o único. A Ele, a honra, a glória, o poder, o louvor, a majestade, a eternidade, o domínio sobre todas as coisas no céu, na terra, debaixo da terra, visíveis e invisíveis, seja ele trono, potestades, poderes, tudo ele governa, tudo ele criou para a glória dele. Amém? Louvado seja Deus. Irmão Van, que vos fala aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro, capital da Paraíba, João Pessoa. Segundo uma pesquisa muito antiga e diversas pesquisas, a segunda capital mais verde do mundo. É linda, é bonita. Então eu convido você, se vier ao Nordeste, aqui a Paraíba, João Pessoa, descendo aqui para as praias lindas, belas da minha cidade, Cabedelo. E você, bem-vindo e bem-vinda. Será bem-vindo, será bem-vinda, né, aos passeios no Nordeste brasileiro. Quente, praias morninhas, abençoadas. E outra coisa, a você que está me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, pela força, pela inscrição no canal, pelos likes, está uma bênção, está crescendo. Um recadinho para você, muito importante aqui agora. Eu vou entrevistar, presta atenção aqui agora, eu irei entrevistar o irmão Van, um nobre, um amigo meu, cidadão aqui de Cabedelo, sobre gnosticismo. Preste bem atenção, será nesses dias, já estamos planejando, já entrei em comunicação e tal, ele já deu o ok, ele vem, né? Ele é grandão, né? Acaba bom de conhecimento, gnosticismo, ele vai falar sobre o que significa o gnosticismo na visão dele, a religião evangélica, o evangelho da graça, as doutrinas da graça, né, que ele entrou, aprendeu e cresceu, e hoje, o que é que ele pensa? Qual o pensamento dele? O que é que ele define? Né? Em que situação ele se encontra hoje, né, na sua fé? Como é que ele defende agora a sua crença? Será que ele ainda crê neste evangelho aqui? O evangelho do reino? Será? Será que como é que está o conhecimento dele? Ele é bom. Aqui de Cabedelo, eu vou entrevistá-lo, né, nesses dias, um podcastzinho, né? Só eu digo entrevistar do meu modo de falar, que eu ainda preciso me atualizar em muitas coisas neste mundo de comunicação. Então ele vai estar aqui neste canal, Metanoia da Graça, e você não pode perder. Eu não vou dizer o dia e a hora ainda, porque a gente está ainda em planejamento, nos detalhes finais, beleza? Tranquilidade, mas quando chegar o dia eu vou avisar você, para você entrar em contato aí com outros. Vai ser muito bom, eu garanto a você, muito produtivo. Gnosticismo, o que significa? Qual a posição que ele tomou? Será que ainda ele é evangélico? Será que ele é da graça? Será que ele é religioso? E eu vou entrevistá-lo para a glória de Deus. Então vamos lá. A pergunta sim, deixa teu like, vai se inscrever no canal. Não para de se inscrever não. Se você se atualizou, Metanoia da Graça, se identificou com este crescimento, com este assunto, deixa teu like e se inscreva para a glória do Rei Jesus. Amém? Estou procurando aqui um outro, mas não estou achando. Vamos embora. Então, vamos lá. A pergunta é, meu querido e amado irmão e irmã, você que já é antigo no canal e você que está chegando agora e não é inscrito, você que não se inscreveu ainda neste canal, mas que acompanha. Este evangelho do reino já foi pregado? Sim ou não? Aí você me diz, não foi pregado. Por quê? Por causa disso. Escreve aí embaixo. Agora, escreva
de acordo com o que eu possa te responder. Porque alguns que se dizem cristãos, irmãos, eles comentam aí com agressividade, né? Não se faz. Aqui é no campo teológico, escatológico, né, de amigos, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mas a gente mantém um respeito, né, uma cautelazinha. Porque se você escreve, né, comenta com agressividade, ou eu vou te responder no mesmo patamar, no mesmo nível, ou eu vou te excluir. Então responda e use os textos bíblicos. Na minha pergunta, este evangelho do reino, o evangelho do reino, já foi pregado? Aí você vai dizer, não, irmão Van, não foi pregado. Porque isso, por causa disso, disso. Ainda falta isso. E se você disser, sim, já foi pregado. Aí põe os textos, tá bom? E eu vou continuar aqui e vou tentar provar para você, né? Eu digo tentar porque você não é obrigado a aceitar. Deixa eu só colocar aqui. Isso, pronto. Vou tentar aqui, vou mostrar os textos. Agora, você acredita, passa a acreditar, se você for convencido por eles. Vamos ver aqui. Então, eu falei, você vai assistir o vídeo passado. Eu falei sobre o que significa evangelho do reino, pregado, todo mundo. O que significa essa palavra aqui? Ó? Mundo, oikomene, mundo de Roma, do primeiro século. Era o mundo do primeiro século. Jesus mandou pregar no mundo de Roma, nas terras dominadas por Roma no primeiro século. Certo? Então, oikomene aqui, ó, mundo, assista o vídeo anterior, para depois vir para esse. Oikomene refere-se especialmente ou especificamente às terras habitadas, às regiões onde o Império Romano governava ou reinava. Tudo no passado. Não é que governa, não é que reina, não. As terras, assim eu teria que trazer Roma para cá. Se este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, mundo aqui é terra dominada por Roma, Roma tem que estar no império, governando. Roma tem que ser a força do primeiro mundo. Roma ela tem que estar dominando todas as terras nos dias de hoje. Está? Aí você vai dizer, não. Então este mundo, meu irmão, já passou. Era o mundo de Roma. Beleza? Vamos lá. Então, aqui. Então, o mundo imperial e suas regiões dentro ou ao redor da Palestina. Presta bem atenção como este mundo aqui foi o mundo de Roma. Foi as terras do primeiro século, da primeira era. Foi as terras dominadas, né, onde tinha o Império de Roma, onde ela alcançou e fechou ali, né, aquela região. Então, esta região ficou conhecida como mundo oikomene, ou as terras habitadas ou dominadas pelo Império Romano do primeiro século. Lucas capítulo 2, versículo 1. Presta bem atenção como é verdade que eu estou lhe falando. Lucas capítulo 2, versículo de número 1. Naqueles dias, nos dias de Jesus, nos dias do Império Romano, nos dias em que Roma ainda dominava, no primeiro século, ano 30 do primeiro século, naqueles dias, César Augusto, o imperador romano, publicou um decreto, olha só, ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Irmão, presta atenção no que você está lendo. Ordenou o recenseamento em todas as terras, em todo o mundo do Império Romano. Na sua Bíblia, eu estou na NVI, se você vier para cá, nessa tradução aqui, muito usada pela religião evangélica, e aconteceu naqueles dias
que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E agora? Todo mundo? Se o evangelho seria pregado em todo mundo, então esse alistamento também tem que estar acontecendo. Você está entendendo como não bate? A escatologia do futuro é enganosa, é mentirosa, é falsa, é fraudulenta, não se sustenta dentro das Escrituras. Digo isso com todo... Eu não conhecia esta revelação. Ah, irmão, mas porque eu só tenho demônio, só tenho um espírito do engano, o senhor fala heresia, mas por... É não, irmão. É porque os pastores são gananciosos. Não todos. A maioria. A maior parte. Só pensa no dinheiro, só pensa no carro, só pensa em roupas boas, em marcas, em placas, em casas, em mansões, em viagens, em passeios, em turismo. E não querem pregar a verdade, porque quando prega, acontece o que aconteceu comigo. Saio do sistema religioso e deixo de bancar pastores, viagens, mansões, prédios, edifícios, coisas boas. Presta atenção. E aconteceu naqueles dias, ano 30 do primeiro século, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Todo mundo do Império Romano. Este mundo aqui, oikomene, o mundo de Roma, é o mesmo mundo de Mateus, capítulo 24, versículo de número 14. É o mesmo mundo aqui, oikomene, 24, 14, aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, oikomene. Terras de Roma, terras dominadas por Roma. O recenseamento, o alistamento foi feito neste mundo aqui. Se o alistamento foi feito neste mundo, todo mundo se alistou, todo mundo ali fez o recenseamento. Por que este mundo não foi pregado? Por que este mundo é diferente do outro, do mundo de Roma? Se é o mesmo mundo, o mesmo governo, o mesmo império dominava. Você está entendendo, meu irmão? Como nós fomos enganados pelo império religioso dos dias de hoje. Tem mais? Ali, ó, como eu falei aqui, ó, o mesmo mundo. Atos capítulo 11, versículo 28. Olha só. E levantando-se um deles por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo dominado por Roma, no todo o continente dominado por Roma, em todas as regiões dominado por Roma. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, nos dias de Pedro, de Paulo, de João. Olha só, este mundo aqui, ó, é o mesmo mundo. Mateus 24, 14. Oikomene, não é o mundo dos dias de hoje. Se você pergunta ao teu pastor, pastor, este mundo aqui é o nosso mundo nos dias de hoje? Ele vai dizer, não, isso aqui é o mundo do Império Romano. Aí você diz para ele, pastor, e por que este mundo aqui também não é o império do mundo romano? Pergunta para ele isso aqui, ó. Pastorzinho, meu apóstolo, meu bispo, né? Minha líder espiritual, e por que aqui este evangelho do reino será pregado em todo o mundo? E por que não foi ainda? Se é o mesmo mundo do Império Romano. Entende? Você está começando a perceber que a máscara da religião, seja ela evangélica, testemunho de Jeová, sétimo dia, catolicismo, está caindo por terra. Você está conseguindo perceber que o castelo de areia que foi construído na religião está desmoronando? Você está conseguindo despertar pelo menos isso? Oikomene aqui, ó. Oikomene.
Então, é este mesmo mundo aqui, ó, Atos 11:28. Este mundo aqui, ó. Todo o mundo. A fome chegou em todo mundo. Mundo dominado por Roma. Terras sob o domínio de Roma. Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado nas terras que Roma dominava. E foi pregado. Paulo disse que foi pregado. Vamos lá. Então, a pergunta, repito, este evangelho do reino já foi pregado? Sim ou não? O que é que você me diz? Esses mundos aqui, ó. 14. Todo mundo, será pregado em todo mundo. Já foi anunciado, já foi pregado. O que você me diz se o evangelho do reino já foi pregado ou não? Vamos tirar nossas dúvidas agora? Deixa eu ver aqui, se eu tenho um tempinho aqui, deixa eu ver. Aqui, isso. Aqui, dá tempo sim. Isso, vamos lá. Então aqui agora, presta bem atenção para a gente fechar aqui, chave de ouro. Para você tirar todas as arestas, todas as suas dúvidas, se ainda resta, né? Todas as teimas, todos os obstáculos religiosos vão cair por terra agora, para a glória do Eterno. Diversas passagens, presta bem atenção no que eu vou lhe mostrar aqui agora, sobre este mundo aqui, ó, todas as nações. De mundo, em todo mundo, todas as nações do primeiro século. Todas as nações da Europa, China, África, Ásia. Não! Todas as nações do primeiro século ouviu este evangelho aqui. Diversas passagens no Novo Testamento indicam que o evangelho do reino foi pregado, anunciado em todo o mundo. Mundo de Roma. As terras de Roma, os domínios de Roma, as pessoas do primeiro século que habitavam nas terras dominadas por Roma, chamava-se Oikomene, ou o mundo do primeiro século. Todas as pessoas ouviram, ainda no primeiro século. Vamos lá? Vou mostrar para você. Vamos ver aqui. Romanos capítulo... Agora presta bem atenção, se liga aqui agora. Vou mostrar para você na sua Bíblia de que este evangelho já foi anunciado, já foi pregado. E a Bíblia é um livro histórico. Isso aqui virou história. Nós não vivenciamos isto aqui. Nós não estamos mais presos a isto aqui. Não. A Bíblia, os acontecimentos, as profecias, o sermão profético, todas as profecias aconteceram no final de uma era, no final do milênio. Aconteceram exatamente no ano 70, quando terminou a era, o Aion, aquele mundo judaico. Ali terminou a história dos judeus. Agora, novo céu, domínio de Cristo, nova terra, né? Habitada espiritualmente por judeus e gentios, ou os filhos espirituais de Deus. Agora somos filhos espirituais. Esta carne aqui, ao tombar, ela vai virar pó, e ao pó nunca mais retornará. Agora é um corpo revestido, um corpo espiritual. Prontinho já estamos para entrar no reino eterno de Cristo Jesus. O Cristo ressuscitado, o Cristo Espírito. Então vamos lá.
Vou provar para você, na tua Bíblia, de que este evangelho do reino já foi. Aqui não será. Você troca será por foi pregado no mundo de Roma aos judeus do primeiro século. Romanos 1:8. Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 8. Que diz? Romanos 1:8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Aqui, ó, todo mundo. Está se referindo ao mundo dos dias de hoje ou o mundo deles? Paulo está escrevendo a Roma. Em todo mundo é anunciada a vossa fé. Todo mundo, todo mundo, oikomene, ok? No primeiro século. Todo mundo. É só você prestar atenção na frase. Jesus nos disse, e este evangelho do reino será. Por que será? Porque era o futuro de Jesus e não nosso. Até o ano 70 seria pregado este evangelho. E antes de 70, Paulo disse que já foi pregado. Então, em todo o mundo, terras dominadas por Roma, aos judeus, foi anunciada a vossa fé. Preste atenção, primeiro versículo, vamos para o segundo. Romanos 10, 18. Romanos, capítulo 10, versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Até os confins do mundo. Saiu, Paulo já está dizendo no passado, no pretérito. Saiu, aqui, ó, por certo, pois por toda a terra. Toda a terra nos dias de hoje ou toda a terra nos dias de Paulo? Preste atenção nesses detalhes que é importante. Todas as terras do século 21, 22, 23 ou todas as terras no século I, da primeira era do primeiro século? Outro detalhe aqui, ó. E as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, eles ouviram as boas novas chegou até os confins do mundo. Agora preste atenção em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Olha só o que Jesus disse. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre todos vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, isto aconteceu, como em toda a Judéia, isto aconteceu, Samaria, isto aconteceu, até os confins da terra, e isto aconteceu. Você está entendendo, meu irmão? Ó, irmão, mas como aconteceu? Vou voltar ao versículo anterior, porque você esqueceu. Olha só, Jerusalém foi testemunha do Evangelho. Judéia foi testemunha do Evangelho. Samaria ouviu o Evangelho. E os confins da terra? Aí você volta lá para Romanos 10, 18. Aqui, ó, Romanos, capítulo 10, versículo 18. Olha só. Por toda a terra saiu a voz deles, por toda a terra, certo? O mundo de Roma, a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Jesus disse, e este evangelho, vocês serão testemunhos até os confins do mundo. Confins do mundo. Que mundo são? Confins, até o fim, até a última cidade, o último país, a última nação dominada por Roma, vocês vão anunciar. E Paulo disse que saiu, que chegou. Calma. 2 Timóteo, então você está entendendo que este evangelho já foi pregado, já foi anunciado, e o fim já veio, aconteceu exatamente em 70. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, olha o que é que diz. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Presta atenção, se você ler rapidamente, como eles leem na escolinha dominical, sem o detalhe é isso aqui, ó. Mas, acompanhe comigo, o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que,
por mim, por Paulo, fosse cumprida, ou será cumprida. Fosse ou será? Tem diferença? Tem. Fosse, Paulo está afirmando que foi, que aconteceu. Ok? Será, século 21, século 22, século 23, mas ele diz, fosse cumprida a pregação do Evangelho do Reino de Deus. A quem? A quem? A todos os gentios. O detalhe está aqui, ó. Todos os gentios. Paulo não está se referindo a uma família. Paulo não está se referindo a uma comunidade dos gentios. Paulo está se referindo a todos os gentios da face da terra, nos dias de Paulo. Mas esses gentios aqui, eleitos, predestinados, está entendendo, meu amado? A pregação, fosse cumprida a pregação a todos os gentios, a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Cumpriu o seu ministério. Todos os gentios. Não é um grupo isolado. Todos os gentios que Cristo disse que seria anunciado a todo mundo. Todos os gentios, tanto que estavam em Jerusalém, como os que estavam na Judéia, em Samaria, e todos os gentios até aos confins da terra, como diz lá Romanos 10, 18. Mais um. Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Preste atenção. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo está pregando aos irmãos do primeiro século. Paulo não escreveu esta carta para nós. Paulo escreveu esta carta no ano 48, ano 50, 55 do primeiro século da primeira era para esses irmãos aqui. É bom frisar bem isso. Esta carta, o endereço, foi para os irmãos de Colossos, aos colossenses do primeiro século. Versículo 5 você leu. Por causa da esperança que vos está reservada, eles, reservada nos céus, da qual já antes ouvistes nós ou eles, do primeiro século, pela palavra da verdade do Evangelho. Agora, olha o 6. Detalhe aqui é o 6. Que já chegou a vós. Chegou a vós quem? Nós ou eles do primeiro século? Eles. Como também está em todo mundo. Ué, como pode? Se Jesus disse que este evangelho seria pregado em todo mundo, então virá o fim. Então Paulo disse que já está em todo mundo. Que mundo é este agora? O mundo, as terras dominadas por Roma. Até os confins da terra já tinha chegado. Mundo oikomene, terras dominadas por Roma no primeiro século, da primeira era cristã aqui. Ó. Mundo oikomene, mundo romano. Eles viviam também dentro deste mundo aqui. Primeiro século, do ano 50, ano 55, ano 60, ano 45. É este mundo dele. Paulo escreve para os colossenses. Paulo não escreveu para nenhuma religião do século 21. Entendeu aí, meu querido? Que já chegou a vós. Chegou. O verbo é passado. Como também está em todo mundo. E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Aqui, ó. Que está em todo o mundo, mundo oikomene, em todas as terras dominadas por Roma, em todas as pessoas do primeiro século, em todas as nações da primeira era, do primeiro século, né? Aonde Roma dominava. Roma dominava, primeiro século. Tem mais? Tem mais? Atos capítulo 17, versículo 6. Mais um. Atos capítulo 17. Jesus já veio ou não? Este evangelho já foi pregado em todo o mundo? Sim. Você está entendendo agora o que significa mundo
da época que, quando Jesus disse, do ano 30. Vamos lá. Atos capítulo 17, versículo de número 6. Preste atenção. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, né? Paulo e o seu amigo, né, que estavam anunciando o evangelho no mundo todo. Alvoroçado o mundo, as terras, porque na verdade os judeus só conheciam mundo do primeiro século, as terras onde Roma habitava. Ali era o mundo, meu irmão. Ali foi o mundo do primeiro século. Estuda um pouquinho só que tu vai entender melhor do que eu. Então, presença dos magistrados da cidade, clamando, né, estes que têm alvoroçado o mundo. Você lê o contexto que você vai chegar nessa conclusão aqui, ó, porque para mim o que interessa é isso aqui, ó. Alvoroçado o mundo, terras habitadas, né, ou o mundo que Roma dominou no primeiro século. Ainda no capítulo 24, também dá mais um detalhezinho sobre isso, versículo 5. Olha só, temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Está se referindo a Paulo, chamando Paulo de peste, chamando Paulo dizendo que Paulo era um promotor de sedições entre os judeus. Ele dizia que Paulo vinha trazer divisões, que Paulo estava pregando uma coisa diferente, mas não, eles não entendiam, como hoje também os pastores, os doutores, pós-doutorados não entendem o evangelho da graça, o evangelho que liberta, o evangelho que cura a mente humana, que liberta das cadeias das religiões, das prisões do dízimo, das prisões, né, do jejum, da guarda do sábado, né, do batizar criança, se molhar nas águas, tomar suquinho e pão, vergonha. Isso é uma vergonha, né, nos dias de hoje. Então, este evangelho que Paulo pregava, a graça pura, a graça revelada nas cartas de Paulo, para a glória de Deus. Temos achado que este homem é uma peste, promotor de sedições. Hoje os pregadores da graça também, nós somos taxados assim, como uma peste, né? Uma peste que vai se alastrando, aquelas pestes que comia as lavouras, que os pastores dizem que são demônios, né? Em Malaquias 3, capítulo 10. Então, uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, aqui ó, todo o mundo de Roma, né, até os confins, né, até os fins das nações, até a última cidade, Paulo foi promotor, Paulo andou, e a igreja do primeiro século avançou este mundo todo aqui. Este evangelho do reino foi pregado em todo o mundo, aqui ó. Ele é o principal defensor da seita dos nazarenos. Então, todo o mundo. Este mundo aqui é o mundo dos dias de hoje, do século XXI? Não. Que mundo é esse? Foi o mundo de Pedro, de Paulo, do mundo que Roma dominou. As terras que Roma dominava. E para a gente concluir, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Presta bem atenção aqui agora. Capítulo 1, versículo 23. Olha, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes, Paulo está escrevendo aos irmãos do primeiro século da primeira era cristã. Esse é o detalhe. Paulo não escreveu para nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum doutor nos dias de hoje. Paulo não escreveu para nós. Paulo se refere à igreja do primeiro século, da primeira era, do ano 50, 55, por aí. Foi para esses irmãos, para esta era,
Paulo estava vivo e escrevendo de punho para os seus irmãos contemporâneos. Se na verdade permanecerdes eles fundados e firmes na fé, e não vos eles moverdes da esperança do evangelho, presta atenção aqui agora, do evangelho que tendes ouvidos, nós ou eles ouviram, o qual foi o que? Pregado. Foi, será, Jesus disse, e quando este evangelho do reino for, será pregado, e este evangelho será pregado, Paulo diz, foi. Por que é diferente? Porque Paulo está há quase 30 anos depois que Jesus mandou pregar este evangelho. 30 anos no mundo oicomene, aos gentios, aos judeus, aos predestinados, aos eleitos que estavam espalhados entre as nações dominadas por Roma. E essas nações dominadas por Roma chamava-se mundo antigo. Aqui, ó, e este evangelho que tendes ouvido aqui, ó, do evangelho, olha a palavra evangelho, boas novas, notícias alegres, boas notícias, a mesma que Jesus mandou anunciar, o evangelho do reino, que tendes ouvido, o qual foi pregado, meu querido e amado irmão, desperta para cá, foi pregado, não será mais pregado, foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, a toda criatura que há debaixo do céu. Agora aqui, deixa eu só mostrar. Então, você foi pregado a toda criatura foi só Jerusalém, debaixo do céu. Só Jerusalém estava debaixo do céu. Só Israel estava debaixo do céu. Só a nação que estava vizinho ali do lado direito de Israel e do lado esquerdo estava debaixo do céu, ou todas as nações dominadas por Roma estavam debaixo do céu. Você vem para cá, aqui ó, século 21, ele diz, se é que permaneceste na fé fundamentados e firmes, se vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E que foi pregado o evangelho que ouvistes e que foi pregado debaixo do céu. Que evangelho é este, irmão Van, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu? É este aqui, ó. Para a vergonha dos doutores, para a vergonha dos pós-doutorados, para a vergonha das religiões, seja ela qual for que tu segue. Foi este evangelho aqui que, presta atenção, e este evangelho que ouviste e que foi pregado a toda... Não é que ele foi pregado ontem por Paulo, não. É que ele foi pregado a toda criatura, a todo mundo debaixo do céu. Foi este evangelho aqui, ó. Este evangelho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho de todas as nações, dominada por Roma, as nações que Roma dominava no primeiro século, as terras que Roma dominou e aonde habitava um cidadão judeu nessas nações dominada por Roma, chamava-se mundo oicomene, aquele mundo que Roma dominava. E este evangelho do reino será pregado. Agora, como é que você vai ler isso aqui? Como é que os doutores da lei, os pastores pós-doutorados vão ler isto aqui? Está desatualizado esse texto? Sim. Precisa ser corrigido isto aqui como história? Sim. Isto aqui se tornou um livro histórico? Sim. Como é que você pode ler nos dias de hoje? Certo? Se eu fosse ler e mandar isso aqui para um amigo meu, né, uma pessoa, um parente meu, como é que eu iria mandar isso aqui? Desta forma. E o evangelho do reino foi, aqui não se escreve mais, será, foi pregado pelo mundo inteiro de Roma, pelas
pelas terras dominadas de Roma, ou foi pregado às pessoas que habitavam nas terras dominadas por Roma do primeiro século, da primeira era cristã, e serviu de testemunho a todas as nações do Império Romano do primeiro século. E então veio o fim. E então o fim chegou no ano 70. Então, ficamos por aqui, ok? Exatamente, pronto, tranquilidade. Então, a pergunta que eu fiz, este evangelho do reino foi pregado? Sim. Paulo disse que foi. Para você não esquecer nunca mais na tua vida, capítulo 1, versículo 23, que diz, 23, aqui, afastado da esperança do evangelho que Jesus mandou pregar. Isso aqui é Mateus 24, 14. Que ouviste e que foi, não mais será, foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E lá em Romanos 10:8, Paulo também disse que foi pregado até os confins da terra ou os confins do mundo. Deixa teu like, medita aí, lê, veja, reveja, né? Assista 2, 3 vezes, anota os versículos nas tuas traduções e não seja mais enganado nem enganada pelo sistema religioso, seja ele qual for, meu amado, não seja mais enganado. Acredite no que está escrito aqui, creia no que está escrito. Quem muda os nossos pensamentos é a própria história, a escrita, mas quando ela é extraída verdadeiramente, sem engano, sem o achismo, sem falsificar, sem acrescentar, sem diminuir, tá certo? Só lê-la é o suficiente, né? Aí você vai um pouquinho do grego, oikomene, cosmo, que é mundo, o mundo de Roma, o mundo, planeta Terra. Aí você chega a um entendimento aplausível, correto nas Escrituras. Dá o like aí, bastante like, se inscreva neste canal, comenta para a glória de Deus e próximo estudo a gente vai ver aqui, o fim chegou, este fim aqui, quando ele diz, então virá o fim, Mateus 24, 14, então virá o fim de quê, meu irmão? Fim do mundo? Fim das pessoas? Fim da terra? Fim do cosmos? Fim do céu? Fim da lua? Como dizem os doutores pós-doutorados, né? Em PhDs, em teologia, né? em escatologia, dizendo que a terra será destruída. Isto passa a ser uma apelação. Eu não quero usar outra expressão, né? Mas é um engano do sistema religioso evangélico, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Repito, o evangelho foi pregado a toda criatura. O fim foi em 70 do primeiro século da primeira era. O sinal, a queda do templo. Jesus já veio, meu irmão. Paz do Cristo eterno.